Olá, Motolama na área. Lá nos anos 60, quando o motocross ainda se chamava Scramble, que era apenas o passeio de moto que envolvia uma certa velocidade, os saltos era apenas uma forma de se ejetar depois de uma lombada. Olha só. Mas como foi que o motocross, como é chamado hoje em dia, virou um show de acrobacias aéreas? Isso se deve, em grande parte, a um sujeito chamado Robert Craig Knievel, vulgo Evel Knievel, como era seu nome artístico. Mas o que tem ele a ver? Pois é, aqui no Brasil, muita gente fora do meio motociclístico nunca ouviu falar nesse cara. Esse cara foi um dublê, motociclista, artista performático e um pusta empresário de shows. Ele descobriu, lá para o início dos anos 60, que o público sempre está ávido por sangue. E se não tem sangue, pelo menos a possibilidade de ver um pouco de sangue esparramado pelo chão. Inclusive, é por isso que essa curiosidade sinistra que qualquer acidente em estrada atrai um monte de gente que para só para ver o que aconteceu. Mas como produzir acidentes era um trem complicado? Ele mesmo resolveu criar o clima de acidente iminente, saltando de moto por cima de vários obstáculos. O cara fez tanta acrobacia de moto e por coincidente levou tanto tombo de moto que chegou a entrar para o livro Guinness de Recorde como o homem que mais quebrou ossos. Ele quebrou 433 ossos. Levando em consideração que o corpo humano tem em média 206 ossos, ele quebrou vários ossos várias vezes. Deve ser divertido isso, né? Foram um total de 75 saltos espetaculares entre 1966 e 1977. O cara fez tanto sucesso com seus saltos que a Ideal Toys, americana, lançou um brinquedo que era o Evel Knievel. Era um boneco montado numa moto que era capaz de fazer várias acrobacias, inclusive saltar. E logo na sequência, lançaram um boneco de ação do Evel Knievel com vários acessórios. Inclusive tem a versão dele piloto, resgate, explorador e explorador antártico. O sucesso do brinquedo foi tanto que chegou a aparecer em Toy Story 4. O cara descobriu uma mina de dinheiro. Hoje vamos falar sobre a lenda Evel Knievel. Essa matéria foi sugerida pelo Ricardo Souza. Valeu, brother, ótima ideia. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. As coisas estão sempre mudando e evoluindo. Mas só o Motolama para te explicar como e por que essas coisas evoluem tão rápido. E para não ficar por fora, verifique se está inscrito no canal Motolama, aproveita, dê um like com força e já compartilhe esse vídeo com todos aqueles teus amigos que não conhecem o Evel Knievel e até os que conhecem para saber quem foi. Falando nisso, já temos um carregador USB em nossa loja. Não deixe o seu GPS te largar na mão no meio da viagem. O trem é pequeno e facinho de instalar. Dá uma conferida lá na nossa loja, que nós temos vários acessórios que possam te interessar para fazer suas aventuras. E tudo com frete grátis. Confere lá. Eu não sei até que ponto que as acrobacias do Evel Knievel influenciaram nos saltos do motocross. Ou ainda se foi a meteórica evolução das suspensões a partir dos anos 60. Só sei que os caras passaram de uns saltinhos de no máximo 1 metro de altura para verdadeiros voos intergalácticos em cima da moto. Mas o fato é que até o surgimento do Evel Knievel, as acrobacias em cima de uma motocicleta se limitavam a colocar um monte de gente em cima da moto e passar por paredes de fogo. Mas com o aparecimento do Evel Knievel, com seus saltos mirabolantes para a época, esse cenário mudou. Até as polícias que eram chegadas a fazer acrobacias em moto pararam. Mas como esse cara apareceu? Ele nasceu em 1938 em Montana, nos Estados Unidos, e foi criado pelos avós. Com apenas 8 anos de idade,
levaram ele para assistir um show de acrobacias de automóveis de um tal de Joe Chitwood. E ele descobriu que sua verdadeira vocação era fazer merda. Como primeiro emprego, arrumou logo um trabalho numa mina de carvão, mas foi logo despedido, porque conseguiu arrebentar um cabo de força com a picareta, deixando a cidade toda sem luz e força. Desempregado, ele começou a arrumar encrenca na cidade. Em 1956, o Evil, que na época ainda era Bob Knievel, bateu com a sua moto quando estava fugindo da polícia e foi preso. Na prisão, na cela ao lado, tinha um cara que o nome dele era William Knoffel. O tal do Knoffel era muito chato e tinha um apelido de Awful Knoffel, sendo que awful significa desagradável em inglês. O Bob gostou da rima e se auto-apelidou Evil Knievel para dar rima. Como o cara era bicho solto e apaixonado por motocicletas e velocidade, juntou a fome com a vontade de comer. Depois de participar de vários esportes, como rodeios, torneio de esqui, jogos de hóquei e um monte de outros esportes agitados, ele se encontrou com o motocross. Ele tinha uma BSA que o seu avô tinha dado. Mas depois de participar de algumas temporadas, levar meia dúzia de tombo e ficar um tempo de estaleiro, ele caiu na real. Tinha que trabalhar para sustentar a família. Foi aí que ele juntou sua habilidade com a moto com a sua vocação para ser performático. Inspirado pelo estilo do Elvis Presley e com uma natural vocação para negócios, ele logo montou seu primeiro show de manobras sozinho. O cara jogava nas 10, fez a divulgação para a imprensa, vendeu os ingressos de porta em porta e ainda fez a locução do evento. E estreou passando por cima de um monte de cascavel e batendo numas paredes em chamas. A estratégia deu certo. E isso foi o início de uma carreira de um dos maiores ícones do motociclismo. E é claro, o patrocínio veio logo em seguida, junto com a fama, né? E isso acompanhou ele para o resto da vida. E o detalhe é que ele fez todos esses saltos sem suspensão monochoque e com uma moto pesada pra cacete. Da BSA que ganhou do seu avô, passou por uma Honda Scrambler. Mas à medida que ia fazendo saltos mais altos e espetaculares, ele precisava de uma moto mais forte. E aí arrumou uma Triumph. Mas a sua fama veio forte quando em 1967 ele apareceu no programa de esporte da ABC e conheceu o verdadeiro poder da televisão. Para aquele evento, o Evil convenceu o proprietário do cassino Caesars Palace em Las Vegas, que era o maior cassino da época, a saltar sobre as fontes de água que ele tinha na frente do cassino. Como a rede de televisão ABC estava na dúvida se o evento seria realmente tão fantástico assim, ele combinou que se o salto desse certo, eles mostrariam o evento mais tarde. Inclusive, o Knievel, certo de que o salto ia ser do carai, chamou uma equipe para filmar. Ele não tinha a menor noção da física envolvida no salto, velocidade, ângulo de rampa, nada disso. Ele foi na cara e na coragem. No dia do salto, depois de perder uma grana no cassino e tomar uns goles, ele foi lá e saltou os 45 metros por cima das fontes. Mas o saldo do pulo rendeu a ele 29 dias em coma. A filmagem mostra exatamente o momento que ele solta da Triumph. Tecnicamente, ele saltou, só aterrissou mal. A impressão que dá é que a roda de trás bateu antes do início da rampa, ejetando ele por cima da moto. Enquanto não sabiam se ele ia sobreviver, eles não podiam dizer simplesmente que ele morreu saltando. Não faria sucesso. O gancho era, ele saltou e quase morreu. Não é de hoje que a mídia torce os fatos. Como resultado, ele se aborreceu com a Triumph, que não quis pagar o patrocínio. E na sequência fez um acordo com o importador da Laverda para os Estados Unidos com o modelo American Eagle. E assim foi até 1970, quando a Laverda fechou. Na sequência, a Harley fez uma proposta irrecusável. Foi aí que ele passou a ostentar o número 1 da Harley na lateral da moto. Foram tantos saltos espetaculares que não dá para citar todos. Mas além do salto do cassino, 2 outros saltos imortalizaram sua carreira. O segundo salto que chama atenção foi em 1974, no Snake River. A ideia de sempre fazer um salto mais espetacular que o outro levou ele a procurar lugares inusitados. De início, ele queria saltar o Grand Canyon, mas como era parque nacional, o governo não liberou. Com isso, ele saiu de helicóptero procurando outro lugar legal. Foi quando ele achou no sul de Idaho o Snake River.
que tinha um vão de 200 metros e as laterais eram planas o suficiente para ele montar o circo dele. Mas o vão era muito grande para ele saltar de moto. Foi aí que um tal de Bob Truax sugeriu que ele usasse um foguete a vapor. Já viu, né? Nem sei como isso funciona, mas o Ivel comprou a ideia. O lance era o seguinte: lançar o foguete com ele dentro e quando chegasse do outro lado, abriria um paraquedas e o foguete pousaria suavemente do outro lado do rio. Bacana demais, né? Depois de um teste, assumiram que o trem funcionava. Mas alguém comentou que o traje que ele ia usar, se o salto não desse certo e ele caísse dentro da água do rio, ele ia morrer afogado porque não ia conseguir sair de dentro do foguete. Aí mudaram todo o traje para um que fosse mais fácil dele sair de dentro do foguete. No dia do salto, na hora de se aprontar para o salto, alguém reparou que ele estava com o traje errado. Mas aí era tarde demais. Com o público enorme lá fora para ver a desgraça, ele não tinha mais como trocar de traje. E ele assumiu então que ia morrer daquele dia. Fazer o quê, né? Com a ajuda de um helicóptero, ele foi instalado dentro do foguete. O lançamento foi tudo certo. No entanto, devido a um erro do construtor do foguete, o paraquedas abriu antes da hora. Com isso, o vento trouxe ele de volta para a margem onde ele saiu. Ele já estava vendo que ia morrer afogado na água. Mas, por sorte, tinha uma pequena praia na beira do rio, onde ele conseguiu pousar com segurança, quebrando apenas o nariz. Tecnicamente, ele atravessou o rio. Mas como o vento trouxe o paraquedas de volta, a impressão que ficou é que ele não atravessou. Olha a trajetória. Repare que ele atravessou, mas o vento trouxe ele de volta. É interessante como ficar perto da morte impulsiona a carreira desses caras. E o terceiro momento em que a sua carreira deu mais uma subida foi no estádio de Wembley, em Londres, aquele que inclusive já sediou 2 finais de Copa do Mundo. A ideia era saltar por cima de 13 ônibus com uma distância de 40 metros. O estádio estava lotado com 90 mil pessoas. O salto quase deu certo. Mas para variar, a falta de suspensão jogou ele no chão na hora da recepção do salto. Com isso, ele arrumou mais uma bacia quebrada. Mas como todo macho que se preza, ele saiu andando do estádio. Apesar de ter afirmado após o salto que nunca mais faria isso, 5 meses depois, ele aumentou para 14 ônibus, lá em King Island, em Ohio. E essa deu certo. O salto fez tanto sucesso que a sua audiência na TV deu 52%, mais do que as novelas da Globo ultimamente. O cara realmente era fera na autopromoção. Ele estava sempre procurando alguma forma de impressionar o público. Vale lembrar que esses saltos eram feitos a bordo de uma Harley Davidson, que não era uma moto feita para isso. Apesar dos inúmeros reforços de quadro e suspensão, volta e meia alguma coisa arrebentava, causando os acidentes. Ele não tinha nem velocímetro nem contagiros. Os saltos eram calculados unicamente com base no som do motor e da avaliação do Ivel. Apesar de alguns contratempos, a associação do Ivel com a Harley deu muito certo. Inclusive, como na época tinham vários artistas pulando obstáculos, ele usava o número 1 da Harley para mostrar que ele era o topo da lista. Um dia, ele pegou o microfone antes do salto e disse: "Eu sempre soube que chegaria um dia na minha vida que eu teria medo de saltar." Com isso, a multidão se calou. Mas ele continuou: "Mas esse dia ainda não é hoje." Apesar de já ter decidido parar sua carreira, alguém convenceu ele a fazer o último salto espetacular de despedida: saltar um tanque de tubarões, lá em Chicago. Aliás, falando em Chicago, isso me lembra uma historinha. Durante um voo da American Airlines, o piloto deu uma leve inclinada no avião e falou pelo interfone: "Senhores passageiros, estamos sobrevoando Boston." Nisso,
A aeromoça, preocupada com o gringo que já estava um tempão no banheiro, bateu na porta e falou: "Senhor, estamos sobrevoando Boston, sai para ver." O cara lá dentro respondeu numa vozinha sumida: "Não, não, não, quero ver Chicago." Mas vamos falar sério. Tá certo que os tubarões lá do tanque eram do tipo que não come motoqueiro. Além do que, estavam todos bastante sedados para ficar calmos. E segundo o dono dos tubarões, se o Evil caísse dentro do tanque, os tubarões iam se assustar mais com ele do que ele com os tubarões. Mas o salto dos tubarões acabou sendo cancelado. Durante o treino, o Evil conseguiu atropelar um cinegrafista e acabou fazendo o que ele fazia melhor: quebrou os 2 braços. Mas ainda assim, o evento foi um puta sucesso. Apesar de muito sofrimento físico, ele viveu sem arrependimentos. Ele sempre citava uma frase do Teddy Roosevelt, ex-presidente americano: "É melhor arriscar coisas poderosas, obter triunfos gloriosos, mesmo tendo alguns fracassos, do que ser um pobre de espírito sem nunca conhecer as vitórias e as derrotas." E a prova que ele viveu essas palavras é que até hoje milhares de pessoas visitam seu museu lá em Topeka, no Kansas, e outros peregrinam para sua cidade natal em Butte, em Montana. Com uma vida marcada por erros, acertos, coragem e muita força de vontade, Evel Knievel se consagrou como um dos maiores nomes sobre 2 rodas. Evel Knievel faleceu em 30 de novembro de 2007, aos 79 anos, após uma vida onde faliu, foi preso, ficou famoso, fez uma forte campanha anti-drogas, foi o maior defensor do capacete. Inclusive ele dizia sempre que o capacete Bell salvou a vida deles inúmeras vezes. O cara era cascudo demais. Mas reforçando as palavras dele, é melhor levar uns tropeços de vez em quando do que ficar no sofá vendo a vida passar por você. Então, sai do sofá, vai viver. Até semana que vem. Um abraço. Fui. Minha moto